Estamos de volta, Mundial Podcast, chegando aqui mais uma vez nesta segunda-feira, começando muito bem a semana, com um bate-papo incrível aqui. E sem delongas, né? Eu já vou apresentar minha convidada de hoje para esse nosso bate-papo aqui de 1 hora. Você sabe, né? O Mundial Podcast é praticamente um Mundial e você em uma versão estendida. Eu entro no ar todos os dias às 16h30 com o Mundial e você, mas às segundas-feiras, às 16 horas, entramos no ar. Tanto pelos 95,7 FM, quanto pelo nosso YouTube e Instagram, um programa em versão podcast, com um assunto sempre interessante, uma convidada incrível. Tenho o prazer de receber aqui hoje Sabrina Dourado. Ai, bem-vinda! Que honra, que satisfação, que alegria. Prazer. Vai ser uma honra poder bater esse papo com você e com todos que estão nos acompanhando através de qualquer dos canais. Qualquer um, estamos aqui, é só participar. Eu costumo ficar com o YouTube aberto, Boa. Então vocês querem mandar uma mensagem, querem acompanhar aqui o bate-papo meu e da Samira e Sabrina. Hoje tem uma dupla sertaneja aqui, não é? Sabrina estava me falando que ela vem da Bahia, ela mora em São Paulo, mas ela é baiana, né? E tem uma história de vida e um conhecimento incrível. E eu tenho o prazer aqui de apresentar para vocês. Sabrina Dourado, ela é empresária, palestrante e mentora. Ela é especialista em comportamento e desenvolvimento humano, é idealizadora do método Desperte Sua Leoa. Prestem atenção nisso, que tem muita coisa interessante, ela vai contar pra gente. E é também CEO do Instituto Além do Conhecimento, que tem muita coisa boa, não só do conhecimento, mas também de desenvolvimento pessoal e profissional, né, Sabrina? Sem dúvidas, sem dúvidas. Vamos falar sobre isso. Também, né? Também. Porque imagina, Instituto Além do Conhecimento, o que é ir além do conhecimento, né? É alcançar o imaginável. Exatamente. Né? Sensacional. É também, gente, coautora do livro Foras da Curva, né? Que são um grupo de autores que fazem parte desse livro que é publicado pela Editora Gente. Editora Gente, sim. É isso mesmo. E vai lançar, logo, logo tem pré-venda. Prestem atenção aí nas redes sociais de Sabrina Dourado. Um livro chamado A Urgência de Ser Feliz. Que nome mais enigmático. Não Qual é é? a urgência de ser feliz, Sabrina? Pois é, Temos isso, né? Temos isso. E não prestamos atenção. E não prestamos atenção. A vida vai nos colocando muitas vezes diante dessa busca incansável nos dias de hoje, inclusive super estimulada. Sim. E a gente não se dá conta de que sim, é maravilhoso fazer sucesso profissional, sermos realizados, realizadas, mas não à custa de ficarmos esperando todo o tempo para alcançarmos esta felicidade que muitas vezes não é tangível e que pode ser destacada através da simplicidade de sermos nós mesmas. Com certeza, né? E tá no nosso dia a dia, tá aí as empresas colocando toda a ciência da felicidade em ação. Gente, já falei, né? Você pode nos acompanhar nos 95,7, no nosso YouTube, Vibe Mundial. Tem um jeito muito fácil de acessar, que é só acessar o nosso site, vibemundialfm.com.br. Você clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube e vai se conectar com a gente. Falando do além do conhecimento, eu quero saber, no seu processo de autoconhecimento, como que foi essa sua jornada? Nossa, bacana essa Quero pergunta. conhecer Sabrina Dourado. Pois é, a Sabrina Dourado, ela por muito tempo, eu acho que esse é um ponto importante da nossa conversa, ela não sabia bem quem era a Sabrina. E ela se apresentava através, muitas vezes, dos rótulos que ela possuía ou das passageiras estações da vida dela. Então, se alguém me perguntasse, quem é Sabrina? Eu diria advogada, mestre em Direito, pós-graduada em Psicologia, Mindfulness, Neurociência pela PUC. E eu, quando me questionava no meu secreto, mas tudo bem. Afinal de contas, quem é a Sabrina? Quando ninguém vê. E também pude fazer um mergulho sobre a minha própria origem. Afinal de contas, Sabrina é
a filha de alguém. E a filha de Jadi e Udete, que estão me assistindo, os meus queridos pais. Eu sou uma menina nascida no interior da Bahia, na cidade de Irecê. Sou natural de João Dourado, mas fui nascer em Irecê. Eu sou uma mulher espiritualizada. Eu sou uma mulher cheia de bons princípios e valores, uma apaixonada pela vida, por Deus, independentemente de religião. E eu posso estar em todos esses lugares. Então, a partir dessa compreensão de quem eu efetivamente era, e também das minhas dores, das minhas dificuldades, das minhas buscas, esse processo de autoconhecimento, que eu costumo dizer começou há muitos anos, ele foi florescendo cada vez mais. Começou menina? Começou menina. Eu sempre fui uma menina inquieta. Eu sempre fui uma menina à frente do meu tempo. Eu sempre fui uma menina com muitas percepções do todo. Eu sempre fui uma menina positivamente criativa, ativa. E desde então eu queria entender, inclusive, por que eu sentia o que eu sentia. E aí a gente já vai para aquele campo das emoções. E que muitas vezes, desde a nossa infância, nós somos tolhidas nesse lugar. Porque, afinal de contas, engole esse choro, para que isso? Não é? Você não sente raiva. E a gente, quando começa a perceber por que a gente sente o que a gente sente, por que a gente faz o que a gente tem a oportunidade de se aproximando mais da gente. O tempo todo. E essas são perguntas interessantes para cada um de nós fazermos, né? Sim, sim. Por que você faz o que você faz? Por que você sente o que você sente? Exatamente. Aí a gente entra no campo da saúde emocional, da saúde mental. E muitas vezes a gente engole esse choro. Muitas vezes a gente engole o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, em prol ao outro. Exatamente. Dentro do seu trabalho hoje, o que você considera um carro-chefe? Bom, o que é que eu considero um carro-chefe? Alavancagem de carreiras e negócios. Mas é uma alavancagem completamente diferente. Porque é uma alavancagem que começa lá do marco zero. Exatamente definindo com aquela empresa ou com aquela pessoa quem ela é. Qual a visão de futuro que ela tem. Como a SAC quer estar daqui a um ano? O que é indispensável na sua rotina, na sua vida? O que é inegociável para você? Porque o que a gente percebe é que dentro do mercado tradicional, as metas são maravilhosas, os resultados tangíveis são incríveis, mas a gente nunca esteve, de novo, tão infeliz. Inclusive, no livro, eu falo sobre a pandemia da infelicidade. Porque as pessoas alcançam altos postos, altas patentes, são exímios profissionais, mas falta algo. E muitas vezes há um vazio que esse sucesso profissional não consegue preencher. Então, nós lá no Instituto Além do Conhecimento, tanto eu quanto o Cristiano, que é meu esposo e sócio, a gente parte desta premissa de começarmos um projeto do zero, seja ele offline, seja ele online, seja ele um livro que a SAC queira escrever, seja a montagem de uma mentoria, mas a partir de quem somos. E do que você quer a essa altura e nessa estação da sua vida para você. Porque aí sim, vai ser possível dizer que você tem uma vida única e que você alcança um sucesso, mas que te torna longeva, sustentável, em que você tem espaço para a saúde. Porque muito tempo eu estive nesse mercado tradicional, envolta nessa busca por pertencer, e eu fui tragada, eu diria. Eu acho que todos nós, por esse movimento, por esse modelo de buscar o sucesso profissional a qualquer custo. E de muitas vezes não me ter na agenda. Negligenciar tempo de qualidade. Não ter espaços para o vazio, para o silêncio. E viver essa vida frenética. E inclusive hoje, nessa era em que nós somos estimuladas a produzirmos muito, acreditar que aquilo ali, inclusive, preenchia. Mas nós somos seres sistêmicos. Nós temos muitas áreas. E a partir desse lugar, esse é o nosso carro-chefe. A gente leva as pessoas além. Mas neste lugar, em que as pessoas elas tiram seus projetos do papel, mas elas se conhecem, elas se reconhecem, elas liberam o espaço para serem elas mesmas. E depois eu fui entender, inclusive, por que eu fui parar no direito tantos anos. Esse ano eu faço 20 anos de formada no direito. Você atua? Não atuo mais na área jurídica. Mas eu atuo junto a muitos advogados. Né? Imagino que sim. Sim, que passaram a ter essa necessidade de se reconectarem com eles mesmos, com os seus dons, que são únicos, o porquê dessas escolhas profissionais. Sabrina, tem uma questão que você falou aí
do ser advogado, né? Sim. E assim como ser médico, ser jornalista, ser engenheiro, não importa a profissão. Todos nós temos talentos, habilidades e profissões que são bem vistas e mal vistas. Boa. Não é? Jornalista tem de tudo, tem o bem visto e o mal visto. Você acredita que com boas perguntas, com uma boa reflexão de quem é este profissional e essa pessoa por trás desse profissional, todos esses valores e talentos vão na frente? Sem dúvidas. Inclusive, às vezes as pessoas nos procuram acreditando que elas precisam fazer grandes mudanças na sua carreira. E às vezes, quando elas começam a se perceber, elas se dão conta de que elas só precisam, às vezes, de um pequeno ajuste, de um alinhamento. É uma área de atuação, é um advogado, citando um exemplo jurídico, que atuava num contencioso, que lidava com processos judiciais, mas que ele adoece diante desse conflito. Mas ele passa a se ver, ele passa a se respeitar e ele diz, nossa, o meu lugar é numa advocacia consensual. O meu lugar é o lugar de sentar à mesa, dialogar com as pessoas, trazer consciência de que elas podem chegar a um ponto de equalização. É verdade que, às vezes, por conta desse caldo cultural, nós, e somos muito jovens, fazemos escolhas justamente a partir dos parâmetros do externo. E nós duas, inclusive, somos de uma geração em que nós tínhamos aquela clássica estrutura profissional aos olhos, né, da sociedade, que seriam soluções profissionais bem-sucedidas. O engenheiro, o advogado... os exemplos que eu dei, né? O médico, né? O jornalismo, né? Dentro dessa estrutura, e muitas das nossas escolhas foram pautadas dentro desse cenário externo. Sim, verdade. Não é verdade? Muitas pessoas, inclusive, me procuram e me dizem assim, nossa, eu não fiz psicologia porque eu ouvia que eu iria morrer de fome. Olha que peso. Hoje a psicologia, diante desse cenário, desse adoecimento mental, é uma das profissões mais valorizadas. Mas àquela altura não se tinha essa valorização. Então, muitas vezes, nós somos forçadas a caber dentro de determinadas estruturas profissionais para as quais a gente consegue performar, mas nós não encontramos essa satisfação. Entendi. Esse estado de flow, eu perco a noção do tempo, aqui eu me realizo. Isso não significa dizer que em qualquer área profissional não haja desafio. Claro que há, nós estamos falando de pessoas, de cenários, de contextos, mas é verdade que muitas vezes, eu gosto muito de fazer essa analogia, Sá, por todo esse contexto, é como se você fosse uma caneta, e você é uma caneta. Você é uma caneta e essa caneta, ela foi desenhada, ela tem um design. Todos nós temos um desígnio. Ela foi desenhada, quem criou uma caneta, a criou para a escrita. Mas às vezes, porque a gente não tem opção, ou porque nós estamos passando por uma situação adversa, imagina que está calor. Sim. E tem feito um calorão aqui em São Paulo. E só tem uma caneta para a gente prender o nosso cabelo. O que é que a gente faz com a caneta? O que a gente faz com a caneta? O que é que a gente faz com a caneta? A gente usa a caneta para prender o cabelo. A caneta, ela cumpre o papel quando ela prende o nosso cabelo? Ela cumpre o papel. Mas é para isso que ela foi feita? Então, nós estamos chegando num momento, e lá no Instituto a gente trabalha muito isso, de entender para que fomos feitos. Qual o design original? E eu não consigo chegar a esse lugar só por conta de tendências de mercado. E eu acho, para já te passar a palavra, a internet bárbara nesse lugar. Porque é como se Deus tivesse dito, agora eu vou mexer um pouco com as estruturas para ver se esse povo entende. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a partir da democratização, da tecnologia, a gente começa a perceber profissionais de outras áreas que antes não eram vistas como atuações rentáveis. Sim. Ou que gerariam muito resultado aos olhos de uma sociedade clássica, e que hoje geram movimentos extremamente positivos e que são questionados muitas vezes por profissões tradicionais. Eu atendo, e eu posso falar, sem obviamente quebrar sigilo, muitas vezes o médico dizendo assim, mas é um absurdo, eu estudei 5 anos, eu fiz residência, Sabrina, e eu também já fiz diversas especializações na USP, não sei onde, e aí eu vejo alguém que vai para a internet e ensina como fazer uma unha e fatura milhões. A indignação é gigante. Não é? Mas talvez, somente talvez, essa pessoa, ela está na sua área de desígnio. Aquela que está fazendo as unhas. Está cumprindo. Está cumprindo a missão dela. A missão dela. E aí tem fluxo.
E aí tem prosperidade. E aí tem abundância. E o que a gente faz com esse médico é trazer ele para esse lugar. Aí ele pode recalcular a rota dele. Pode. Maravilhoso, né? Acho que todos nós podemos recalcular rotas. Mesmo a gente amando o que faz, pode ter momentos em que não estamos satisfeitos. Sem e a gente dúvidas. pode fazer uma reflexão profunda. Tem perguntas-chave a serem feitas para que essas perguntas sejam bem respondidas? Sim. Perguntas a gente pode fazer de qualquer forma. Sim. Mas para elas serem muito bem respondidas por quem está na tua frente. Sim, a gente hoje tem uma metodologia que nós estamos testando com centenas, milhares de pessoas. Então, existe toda uma estrutura metodológica para que a gente possa caminhar, seja com essa empresa, seja com essa pessoa, para chegar a esse lugar. Entendendo, como você bem falou, que nós somos parte de um todo. Deus, ele cria as coisas para depois criar o homem ali ao 7º dia. E quando a gente observa a natureza, os animais e toda a parte da construção dele, ele criou todo esse cenário mutável. E nós fomos colocados num contexto de mutabilidade que também tem nos adoecido. Então, muitas vezes, dentro dessa jornada e dessa metodologia, a gente, inclusive, percebe, nossa, tá tudo bem, que eu tenha atuado como advogada, professora na área jurídica por 18 anos, levando uma mensagem para além do direito. Tá tudo bem, Sabrina, que agora, nesse momento da sua vida, você tenha mudado porque você é parte da natureza. E que você possa não ter a sensação de atraso, de que, porque eu atendo muitas pessoas assim, meu Deus, mas eu paguei essa faculdade e agora eu não me vejo mais lá. É a mesma coisa, eu tenho esse casamento, agora não deu mais certo. Quantas vezes até na clínica, em família, advogada de família, eu ouvi a pessoa dizer, mas aí eu perdi a minha vida nesse casamento. E eu já fazia isso, você acredita? Eu dizia assim, mas será que você perdeu a vida? Foram 25 anos, foram todos infelizes? Ah, não, aí não. Então, a gente, muitas vezes, só precisa fazer esse arranjo. Agora, E ouvir, né? E ouvir, Exatamente. inclusive, o que estamos falando. E ter essa compreensão existencial de que a gente muda, ou de que a gente pode fazer ajustes, e que tá tudo bem, porque nós mudamos. E que bom que nós mudamos. Exatamente. Né? Porque a gente quer sempre andar para frente, evoluir. Você falou do fluxo, né? Que a moça, a influencer de unhas, ganha milhões na internet, porque ela está realmente no seu lugar. Sim. Né? E isso tem um fluxo de abundância. Quando a gente fala desse fluxo de abundância, de prosperidade, ele vira uma onda que você vai surfando cada vez mais e isso vai aumentando, porque está no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. Sem dúvidas. A gente pode voltar à mesma analogia da caneta. A caneta ali, prendendo o cabelo, ela está escondida, ela está oculta. Se eu tenho uma caneta, o quanto eu posso produzir com uma caneta? Eu posso escrever cartas, eu posso escrever, tudo bem que a gente tem a tecnologia hoje, mas eu poderia escrever livros, eu poderia escrever pareceres, eu poderia escrever roteiros, eu poderia desenhar uma nova história. Então, quando eu acesso este lugar, que é único para mim, e que ele foi programado para mim, nesse tempo e nesse espaço, o fluxo ele passa a ser cada vez mais constante. E eu acredito, inclusive, que é como se houvesse, a partir desse posicionamento da gente, a liberação de um favor e de uma graça. Para que a gente Sim. consiga, inclusive, construir essa mensagem, deixar esse legado, atingir mais pessoas. Assim que eu cheguei aqui, eu te perguntei, Sá, me conta, quantos anos de rádio? Você encheu os olhos. Você disse, nossa, Sá, uma vida, né? São décadas. E a gente olha para aquilo e diz, uau, olha só que fluxo. Você passou por diversas etapas, por diversas dinâmicas na sua vida, vivenciando essa arte de comunicar. Sua voz chega onde você nem imagina que ela chega. Toca, transforma vidas através de um programa como esse, que muitas vezes são vidas que estão para se perder, sem esperança, e tem essa vibe que você tem e podem ser tocadas e transformadas. E aí o fluxo vai ficando cada vez maior. Esse é o fluxo da vida. Exatamente. A gente aceitar isso também e fazer uma jornada cada vez melhor, trazendo valores, né? Eu vi uma postagem sua que já vem sendo dita também pelo noticiário, falando da espiritualidade e saúde, né? Sim. Não tem como a gente negar
que a ciência e a espiritualidade hoje estão mais unidas. E nós também estamos vendo que as legislações também estão aceitando. Então, não é só na universidade, nos centros de pesquisa que isto está ocorrendo. A gente está vendo que os congressos, os conselhos estão se posicionando também. Como você vê esse momento e até onde ele é tão gratificante para abrir portas para tanta gente que você atende, gente que está nos ouvindo e que a gente pode falar, gente, chegamos a esse dia, achamos que uma década atrás talvez a gente achasse que fosse muito mais distante. Sim, eu vejo com muita esperança e alegria. E eu vejo que é um caminho sem volta, porque nós começamos um processo já há alguns anos, talvez uns mais, outros menos, mas desse despertar da consciência. E, de novo, de entendermos um pouco mais a fundo tudo aquilo que nos circula, tudo aquilo que nos circunda. Todo ser humano, ele é composto por um corpo, tem uma estrutura almática e é um espírito. E muitas vezes, e dentro da lógica também tradicional, cartesiana, nós aprendemos a não imiscuir esses elementos. O corpo é o corpo, a alma é a alma, o espírito é o espírito. Mas nós somos essa conjugação. E o que começa a se perceber, e a medicina está avançando cada vez mais, e estudos científicos apontam, é que, de fato, existem estruturas de adoecimento que estão só no corpo. Mas, às vezes, a estrutura ou o gatilho, o gap para aquele adoecimento é espiritual. Ou, às vezes, ele é emocional. Então, eu fiquei muito feliz com a montagem dessa comissão. Estou super animada e quero parabenizar o Conselho Federal de Medicina, que agora vai se ocupar de fazer estudos. E eu estimulo que os estudos sejam profundos, que, como você disse, haja esse casamento da ciência com a espiritualidade, para, de fato, a gente poder extrair com seriedade, com muita seriedade e profissionalismo, essa interconexão, essa interface. Não faz muito, e também sem ofender sigilo, que me chegou uma moça. E ela me disse, esse foi um trabalho que foi feito num atendimento terapêutico, e eu faço sempre o atendimento terapêutico com inteligência espiritual, e me deixou curiosa, tem quase um ano, e ela me disse assim, o médico me mandou procurar alguém que não fosse da área médica. E aí eu disse, sério? Aí eu já fiquei ensimesmada. Sim, porque na medicina ele já fez tudo. E ela tinha, àquela altura, um escape na bexiga. Então, era uma moça jovem, 38 anos, ela tinha um escape de bexiga, ela tinha voltado ao centro cirúrgico, tinha feito a checagem, toda a sondagem fisiológica, se havia alguma perfuração de bexiga ou algo semelhante, e o médico disse que não havia fisicamente nenhum elemento que apontasse, né, qualquer dano ali àquele órgão. E aí ela disse, mas eu fiquei assim, e uma colega nutricionista me disse que você faz esse tipo de atendimento. Eu disse, sim, vamos explorar. E quando a gente foi explorar aquela temática, a gente pôde fazer aquele atendimento, ficou claro, porque hoje os órgãos, eles na verdade sempre fizeram isso. A gente só precisa ter essa atenção. Eles estão o tempo inteiro tentando se comunicar com a gente. E quando eu acessei ali aquele atendimento com ela, era como se a bexiga, sabe, dissesse assim, eu sou a próxima vítima. Eu não estou aguentando, é como se eu estivesse chorando aqui. Diz para ela que ela precisa ter calma, que ela precisa soltar o controle, que ela precisa se sentir viva. E aí só um detalhe, ela já tinha feito uma cirurgia para extração do útero, dos ovários e das trompas. Então a bexiga estava ali, naquele cenário de solitude. E nós pudemos conversar com essa bexiga e nós pudemos empregar fé na prática. 2 semanas depois ela já não precisava mais usar fraldas, porque de fato eu não fiz nada, mas a fé dela e a compreensão, esse respeito de que nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito precisam também ser ouvidos, né? E não apenas serem objeto de manipulação, né? Cirúrgica, não que as cirurgias não sejam importantes, mas veja, ela já tinha passado por 3, 4 procedimentos cirúrgicos. E eu fiquei muito curiosa, eu disse, eu quero mandar um recado para o seu médico, porque ele já está à frente do tempo. E está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Eu fui numa consulta oftalmológica com as crianças, tem umas 3 semanas. E o médico trazia a visão do todo sobre o olho. Eu disse, doutor, como é que eu te abraço?
Ai, que maravilha. Nossa, né? Que incrível, né? O que que o olho representa? O que que essa estrutura traz na alma e no espírito? E ele disse, não tem mais como voltar atrás, porque a medicina não está por si só, né? Sendo resolutiva. E eu vejo que a gente está passando por uma mudança de DNA também. Sim. Se a gente olha, inclusive, as crianças, os adolescentes, não sei se tu concorda comigo. Já estão diferentes. Então, eu acredito que isso que hoje talvez ainda seja tido como secundário, né, como algo de só menos importância, vai ganhar tanto espaço quanto os modelos tradicionais, né, de conhecimento. Isso não é só na medicina. Eu acredito que isso vai acontecer em todas as áreas. Tem que unir, né? Tem que unir. Na verdade, não diz que somos um? Somos todos um? Tá tudo tudo em volta do todo. Exatamente. Então, acho que está tudo conectado, né? Até o mal está conectado com o bem. Sim. E a gente precisa achar um gancho ali para poder quebrar esse mal e deixar o bem sempre se sobressair. Gente, estamos ao vivo aqui. Que delícia. Em 95,7 FM. Estou conversando com a Sabrina Dourado. Um bate-papo incrível. Fica com a gente. Se você está aí conectado, pode acessar o nosso YouTube, nosso Instagram. Se tiver alguma pergunta para Sabrina, pode mandar por aqui que a gente vai encaminhar para ela. Quem já está no YouTube, o Doni está colocando aqui o nosso site para que você possa também se conectar com a gente, porque o assunto ele é muito profundo, mas esse programa fica gravado, tá? Para você ouvir quantas vezes quiser. Boa! Depois acessa aí o link da Sabrina Dourado. É Sabrina Dourado, Sabrina né? Dourado. Assim, super fácil. Entra em contato com ela, começa a seguir também e a gente vai aumentando essa corrente do bem, né? Porque Sem é isso dúvidas. que a gente quer. Falamos, né, da saúde, mas aí nós temos saúde física, mental, saúde energética, saúde espiritual, saúde... Esqueci alguma? Você me trouxe uma. Social. Isso. O que eu entendo por saúde social? Qual é o pilar da saúde social? Porque ela deve estar relacionada a todas as outras. Sim. A saúde social tem como principal pilar a saúde mental. E é muito curioso porque diversos estudos estão apontando que, aliada a essa crise de saúde emocional que a gente tem vivido, o Brasil, infelizmente, despontando dentre os países mais ansiosos e depressivos do mundo, e esse caos que a gente tem vivido dentro da realidade da saúde emocional, a saúde social ela desponta com estudos apontando que a gente nunca se sentiu tão sozinho. Porque a dinâmica das redes sociais e da tecnologia, como eu disse, ela é bárbara. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender até onde vai essa estrutura. Porque o que os estudos têm apontado é que, a partir do momento em que a gente passa a viver essas realidades virtuais, a gente tem perdido o contato. Sim. A gente tem perdido a oportunidade. Quanto tempo você não para e pensa assim, nossa, eu vou chamar uma amiga querida, vou para um café com ela e nós vamos conversar de forma desinteressada sobre nós. Não mais porque talvez eu queira fazer uma proposta de trabalho para ela, não mais porque eu vou ali, eu vou postar minha comida e eu fico na expectativa de quantos serão os likes, de quantas serão as curtidas. Eu não sei se faz sentido, essa é uma mecânica hoje. Faz sentido. A gente lá em casa se trabalha para sentarmos à mesa e não usarmos os 4, nós temos 2 filhos, o Gui e o Henrique, o celular, ao menos durante a refeição. Porque senão, até é tão mecânico, é tão automático, nós estamos numa dinâmica dopaminérgica tão gigante que a gente pega o celular, percebam, sem perceber. É verdade, até quando vai dormir. É algo que se tornou muito habitual. Então, o que os estudos estão apontando? Primeiro, que a pandemia trouxe um pouco dessa retração, porque muitas pessoas passaram a ter fobia social com a pandemia. E muitas pessoas, inclusive, estão em tratamento até hoje dessa fobia social, porque elas passaram a ter dificuldade diante dos medos instalados de contaminação, de contágio. Algumas tiveram perdas familiares e a gente lamenta muito. Mas, para além da dinâmica pandêmica, dessa dificuldade de reinserção social, porque essa é uma verdade. Quando a gente voltou a conviver, a Sá não era mais a mesma. Não, era difícil até abraçar o amigo. O que é que você me conta? Cumprimentar com beijo. Não era? A gente não falava mais da gente. Não. Era só a pandemia. Era só a pandemia. E talvez o teu círculo de interesse também mudou. Total. Muitos grupos, é como se, fazendo uma analogia antiga, muitas tribos se modificaram.
Porque o grupo de interesses passou a ser diferente. E o que os estudos estão apontando é que a gente tem pecado nessa saúde social. Por quê? Porque a gente não consegue mais esse tempo de qualidade, de conexão, de intimidade, de proximidade. Eu conheço a Sá desde sempre e ela é a minha amiga longeva e eu sei que ela pode estar precisando de algo. Hoje as relações elas são mais superficiais. É uma mensagem rápida. É uma mensagem rápida, é um contexto mais estratégico, não é? Mais posicionado. Não é? E não, nós não estamos aqui para desqualificar todas essas coisas. Mas o que os estudos estão apontando é a solidão está cada vez mais latente. Ela é a maior doença de hoje. É. E aí vamos voltar aqui para os adolescentes. Muitos são os adolescentes que vivem dentro dos seus quartos. Com seus computadores, com as suas telas. Também tem dificuldade relacional. A gente tem visto como os adolescentes têm dificuldade de se relacionar. Não é que na nossa época não existisse o bullying. Mas tu concorda que o bullying de ontem não é mais o bullying de, bullying de hoje? Tudo diferente. É uma questão de saúde social. Por quê? Porque nós desaprendemos o convívio saudável. E é sério isso, né? É muito sério. Porque as pessoas nem se visitam mais e antes era uma coisa muito natural. E o sair para o almoço no meio do trabalho, né? Com os iFood, a comida vem até você. Exatamente. E você nem sai do ambiente de trabalho. E você come na mesa mesmo, engole a comida, você não quer Na perder frente do tempo. computador. Porque você tem que ser hiperprodutivo, porque a sociedade te cobra. E aí você abre... Tem um livro novo chamado Cérebro da Escassez. Fantástico. Acabou de ser lançado um estudioso americano, sabe? Ele foi a diversos ambientes, diversos habitats, inclusive cenários de guerra. Ele estava dizendo isso. Nós, hoje, temos uma mecânica tão desafiadora dentro do convívio que, sem perceber, e nós nos sentimos tão escassos e tão pequenos que... Até mesmo um carro novo que seu vizinho põe lá na garagem, já te traz aquela sensação de que você é de só menos importância, ou de que você, né, não tem todo o sucesso. Verdade. E aí, eu não conheço esse vizinho, porque muitas vezes a gente está morando em grandes centros, a gente nem conhece as pessoas que estão à nossa volta, ou elas estão tão apressadas que elas nem se cumprimentam no elevador. É verdade. Não é verdade? Fora que tem já quem não se cumprimenta mesmo. Mesmo. E a partir dali, a gente está vivendo essas estruturações de caminhos mais solitários. É uma busca e, olha, volto a dizer, gente, resultado, meta, objetivo, tangibilizar sonho é fantástico. Só não pode custar todas as outras áreas da nossa vida. É exatamente o que você falou. Tem coisa mais gostosa do que te ligar e dizer assim, Sá, vamos juntar as panelas, isso era tão comum no final de semana. Vem aqui. Ai, pra quê? Nossa, pra gente bater papo, pra gente perder a noção do tempo. Não, nós estamos ali, né? Precisamos postar, precisamos que alguém curta, precisamos que alguém veja. Ou exaustos. Ou uma exaustão sem tamanho, onde a pessoa se tranca e não quer ver ninguém. Não. Aí é um outro distúrbio também, né? Sim. O que você chama de imunidade social? Tem a ver com a saúde social? É, imunidade, a alcunha inicial do termo veio da imunidade emocional. E com imunidade emocional eu tenho melhor imunidade social. O que é imunidade emocional? Eu sempre, e a gente viveu essa onda, Daniel Goleman aí, fantástico, a gente viveu essa democratização da inteligência emocional. Eu acho fantástico, mas eu, Sabrina, eu ficava me perguntando, nossa, mas como é que eu posso ser inteligente com as minhas emoções se eu não aprendi sobre emoções? Eu não tive aula sobre emoções. Não se né? falava disso. Não se falava de emoções. Inclusive era, nossa, isso é psicológico, deixa isso pra lá. Tá com raiva, né? guarda a raiva. Guarda a raiva, engole esse choro, como a gente falou, homem não chora. Então, dentro dessa estruturação que eu acho fantástica da inteligência, eu só trouxe uma outra, eu diria, uma outra compreensão de que a gente pode fortalecer uma base de imunidade emocional. Porque o que a gente precisa, assim como na nossa saúde física, a gente precisa de imunidade para o nosso corpo físico, para que a gente não fique à mercê de todos os fungos, bactérias e vírus, a gente também precisa criar esse círculo de imunidade das nossas emoções. E o princípio básico da imunidade é, eu conheço que eu sou um ser emocional. Eu conheço as minhas emoções. Eu preciso fazer um hemograma emocional. Então, muitas vezes no meu atendimento, eu faço lá um teste de emoções. Como é que está seu medo? Como é que está a sua raiva?
Como é que está a sua angústia? Como é que você está em termos de tristeza? E você sabe que muitos de nós, a gente não consegue reconhecer que a gente tem emoções? Tenho certeza disso. Tenho certeza disso, porque é complexo, né? Entender o que você está sentindo. Exatamente. E tá tudo ruminando aqui dentro. Aham. Não é verdade? Sim. Aí quais as técnicas terapêuticas que você utiliza durante os atendimentos? Pois bem, e aí só fechar o raciocínio, então, eu tenho um reconhecimento da minha dinâmica emocional. A partir daí, a gente vai montar um programa. Como você vai num médico e diz, nossa, Sá, seu colesterol tá alto. Nossa, você tá com uma baixa de vitamina D. Então, com base nesse design emocional, aí a gente vai para a estratégia terapêutica para trabalhar a imunidade dessas emoções. Por exemplo. É aí. Por exemplo, imagina que você faça o teste comigo, você diz assim, Sá, medo. O medo para mim, ou você vai me dizer, ansiedade. Então, a gente vai criar uma estrutura, inclusive prática e descomplicada, que é o que eu também trago no livro, porque o livro é A Urgência de Ser Feliz. Fortaleça sua imunidade emocional para ter uma vida descomplicada e próspera. Então, ali, a gente vai começar a rastrear, através, inclusive, de processos terapêuticos. Eu uso muito as constelações também, psicanálise, psicologia positiva, para que você tenha uma rotina, estilo de vida. Porque eu preciso mudar o estilo de vida em que, se a ansiedade ela é muito elevada, a gente precisa criar estratégias para que você não tenha um contágio social de tanta ansiedade. Uma pessoa está tomada por medo. A química corporal dela é de medo. Ela acorda de manhã, você acorda, você liga o noticiário e vai logo ver todas as cenas criminais. Como é que você fica depois? Mal. Tem um estudo científico que aponta que uma notícia ruim, ela age, prestem bem atenção, no seu sistema imunológico por no mínimo 4 horas. Olha a imunidade social. E aí você, inclusive, como nós somos seres que temos energia, vibração, 4 horas. Tua imunidade já está, né? Já está prejudicada. Você é um ser vibracional, energético, sua frequência já caiu, você já retraiu e toda a tua programação daquele dia está atrelada a circunstanciar mais do mesmo. Mais circunstâncias ruins, mais a atração de circunstâncias que atentem àquele seu estado emocional e vibracional. Além de não checar as notícias ruins, o nosso ouvinte sabe, porque ele se conecta com as boas notícias. É, gente. Tem que estar nas boas notícias. Né? Mas assim, a notícia chegou. Como fazer para ressignificar e aquilo não ficar? Não ficar contaminando essas células. Excelente. Esse que é o ponto da imunidade. Então, eu já sei que sinto, porque às vezes eu nem sei que eu sinto, né? Então, agora eu conheço mais sobre as minhas emoções. É o que eu chamo de meu painel emocional. Então, a notícia chegou. Realmente não tem como a gente controlar. Nós não vivemos num mundo, né, que nos traz essa blindagem a todo tempo. Às vezes até um vizinho conta, ou às vezes você tá com a televisão ligada, mas a notícia chega. Reconhecer é o primeiro passo. A partir desse reconhecimento, nossa, sentir. Aí você tem que fazer a reciclagem emocional, que é o que eu chamo de troca de estado emocional. Uma emoção, ela pode se sobrepor a outra. Uma emoção, o nosso circuito cerebral, ele não dá conta de conjugar muitas emoções. Se uma emoção toma o painel e ela fica, inclusive, aqui, ela começa a tomar toda a nossa estrutura, o pré-frontal, você precisa reconhecê-la e precisa trocar e transmutar por uma outra emoção. Por exemplo, eu estou com muito medo. Aí você precisa trazer, quem sabe, um panorama de gratidão. Você precisa sobrepor uma alegria. Se eu estou muito ansiosa, eu posso trazer um elemento da fé. Também como esse estado, que não é só espiritual, ele também traz emoção. E aí você precisa, na sua rotina prática, começar, você que está em casa, já uma estratégia prática, começar a elencar. Hoje eu tenho isso muito claro. Quais são as atitudes, quais são os comportamentos que me trazem essa mudança de estado emocional? Porque nós é que gerimos as nossas emoções. Porque nós temos gatilhos que são disparados de acordo com o que a gente está ouvindo. Exatamente. Vendo, sentindo. Não é? Então, vamos lá. Vou lhe dar um exemplo e eu quero te ouvir. Para mim, uma notícia dessa chega e pesa.
Desde minha infância. Meus pais estão me assistindo, então, se eu soubesse que alguém... A gente morava em cidade pequena. Nossa, teve um acidente lá na estrada e alguém faleceu. Aquilo ali me trazia um contágio. Eu sou hipersensível. E eu ficava, muitas vezes, ruminando aquela informação de que um desconhecido tinha falecido na estrada por dias. E aí... Dentro dessa dinâmica, e na vida adulta a gente carrega a nossa criança interior, se eu sei, a notícia chegou, para mim, o que é que faz sentido? Eu logo estabeleço ali notas de gratidão. Eu logo coloco uma boa música. Eu logo coloco o seu programa, porque eu quero sobrepor boas notícias. Eu quero me encher de esperança, de boas novas. Eu pego um livro, eu vou ler uma outra coisa. Mas o grande problema da emoção é... a extensão, prestem bem atenção, a extensão da emoção e a duração dela. Eu posso sentir medo, mas quanto de medo eu sinto e por quanto tempo? E dependendo do que eu estou fazendo, pode virar uma distração, mas o medo continua lá. Exatamente. Então vamos lá, tristeza, que inclusive é uma emoção base, ela é primária. No livro eu trago isso, existem emoções primárias e secundárias. O medo, a tristeza, a alegria são primários. Não existe dizer, não sinto tristeza. Tá. A tristeza, ela tem um papel, ela tem uma função e ela é existencial. A grande questão é, quanto de tristeza Sabrina sente? Por quanto tempo Sabrina fica triste, 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 muito, muito, muito triste? A tendência é que o alojamento dessa tristeza me leve, inclusive, a um fluxo do passado, porque eu estou deslocada para essa tristeza do que me aconteceu. Adivinha? Depressão. É o caminho. É o caminho. Então, eu posso ficar triste. A tristeza me ensina algo. Eu não estou diante de uma dinâmica que é uma preocupação hoje também de uma positividade tóxica. Eu não sinto nada, eu estou simplesmente vestindo a super mulher, nada me abala, eu sou yes, yes. Não. Eu tenho uma tristeza, mas agora eu vou dar esse espaço, esse lugar para ela e eu vou transmutar uma alegria. E eu vou transmutar essa alegria vindo conversar com você, olhando meu filho se desenvolver, fazendo uma tarefa de casa, chegando bem, não é? Podendo olhar uma paisagem, aterrando, pisando na terra. A gente hoje tem tanta dificuldade de acessar a natureza e de ir fazendo essa reciclagem de emoções, não é? Ela é diária. E a música, por exemplo, ela é muito... magnífica. Escolha a música certa... Vibração altíssima. Exatamente. Já muda uma frequência vibracional importantíssima aí. Total. E aí o que que acontece? Mudei a frequência vibracional, também elevei a emoção. Porque cada emoção carrega uma frequência, não é? Se eu vou lá para o medo, a frequência do medo é baixa, né? Mas se eu elevei a alegria 500 Hz, está alto. Se eu vou sublimando e eu vou buscando esse acesso de paz interior, se eu vou buscar a minha autoiluminação, nossa, eu vou chegar a mais de 1000 Hz. Então, você passa, inclusive, a um outro nível de realidade energética. Entendi. O que é fé para você? Nossa, fé é tudo. É o início, é o meio, é o fim. É a certeza de que nós somos... filhas, filhos, e aí você pode chamar de Deus do universo, você pode ter uma outra conotação, você pode ser livre nesse lugar, mas de ter a clareza de que é algo que transcende, pouco importa o que seja, para mim é Deus, não é? E é todo o impulso de movimento de vida, porque sem fé eu não consigo levantar, aspirar, ter sonhos, me movimentar, viver as dificuldades e, apesar delas, entender que muitas vezes eu estou sendo forjada para um lugar melhor. É ter essa clareza de que eu posso não estar vendo hoje, mas de que algo maior, belo, próspero, bonito, como você disse, abundante vai acontecer. Um ser humano sem fé é um ser humano sem ele mesmo. Um ser humano, e volto a dizer, pouco importa a sua fé. Eu costumo fazer a analogia de que um ser humano sem fé é como um peixe fora d'água. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, quem tem filho, a gente vai lá no Pesca e Pague, pesca o peixinho, e pelo menos a mim, eu olho aquele peixe e é lindo. Nossa, eu pesquei, mamãe, mas olha a realidade daquele peixe. Ele se debate, ele está desesperado. É como se ele estivesse ali, de fato, nos seus últimos momentos. Nós, sem fé, somos como aquele peixe. Porque é a fé que vivifica, é a fé que nos traz essa pulsação de vida, de dizer, nossa, foi desafiador. Passei por essa falência, passei por essa traição, vivi essa injustiça. Mas eu tenho algo que é muito maior.
e me tira desses cenários, e me tira dessas aflições, e me tira desses ambientes e dessas realidades. E assim a gente tem esperança para seguir. Acreditar sempre em algo maior, né? Sim. Isso você olha para o futuro de uma forma diferente, sempre com muito otimismo. Exatamente. Tá quase acabando, Não acredito! gente, que loucura! Mandar um abraço aqui para a Sueli, que falou que estava ouvindo no rádio e correu para cá. No Ai, YouTube, que só linda. para poder mandar uma mensagem para nós. Maravilhosa entrevista, tá vendo? Isso Que é muito bom, bom. que bom. Gente, me fala do projeto Desperte Sua Leoa. Ai, Eu que acredito que passa. Primeiro, estamos falando de mulheres, né? Sim. Quem é esta leoa Boa. e por onde que ela passa? Muito bom, muito bom. Ela até sorri quando fala do leoa. Somos Sim. leoas, é isso? Somos. Por quê? Primeiro, eu sempre fui apaixonada, né? Pela leoa. Eu acho ela, se você vai estudar um pouco, e os animais são incríveis, né? Toda a criação é maravilhosa. Mas a leoa, ela é muito curiosa, porque primeiro, ela não anda sozinha, né? Ela tem uma autoconfiança e uma autoestima, ela tem tanta certeza de quem ela é, que é ela que vai à caça. Não é o leão que caça. É a leoa? É a leoa que caça. Ah. O leão, ele faz a cobertura e protege a área, mas quem vai caçar é ela. Só que ela não caça só. Ela só caça com o seu bando. E elas têm uma dinâmica, gente, isso é uma orquestra divina, sensacional, de se colocarem cada uma dentro da sua área de talento naquela caça. Aham. Ao mesmo tempo, essa leoa, ela tem um cuidado e um zelo pelos seus filhos. E é ela, inclusive, quem traz esse lugar para o leão. Ele é o rei, mas Sabrina, ele não é o rei. Ele é o rei, mas é ela que o apacenta. Sim. É ela que o orienta, que o organiza. E apesar de todas essas histórias da leoa, que eu poderia passar horas aqui, mas a gente não tem muito tempo, o que aconteceu? Eu comecei a ter um despertar noturno e eu comecei a ter uma visão aberta dessa leoa. E era como se eu pudesse ouvir de forma audível mesmo, tá, Sá? Você vai usar essa leoa e você vai... E aí... eu fui instruída a anotar qual seria a dinâmica dessa mulher que eu iria despertar. Você vai falar para mulheres que não sabem quem são, mulheres que não conseguem dizer não, mulheres que têm baixa autoestima, mulheres que vivem muitas vezes em relações opressivas, mulheres que estão infelizes na sua profissão. E eu comecei a olhar para tudo aquilo e eu disse, nossa, como é que eu vou fazer isso? Mas a verdade é que foi tão forte que enquanto eu não coloquei esse projeto em movimento, isso foi em 2020, eu não conseguia dormir, eu não conseguia tirar a leoa, eu não conseguia seguir adiante porque era como se houvesse de fato uma pressão muito grande sobre aquilo. E aí eu disse, olha... vamos abrir mão do julgamento por mim mesma, porque afinal de contas uma advogada, mestre em direito, autora, eu tenho mais de 15 livros publicados na área jurídica, Olha. muitas vezes cotada para desembargadora pelo 5º Constitucional no Tribunal de Justiça da Bahia. Eu fui muitas vezes convidada para fazer parte da presidência da OAB do meu estado e eu abri mão de toda essa dinâmica, né, desse lugar e desse posicionamento e disse, agora eu falo para mulheres. Que venham essas mulheres feridas para que elas sejam saradas. E olha, elas começaram a vir aos montes, dizendo, eu estou realmente no lugar em que eu não sei mais que cirurgia plástica fazer e eu não consigo me sentir eu mesma. Eu não sei mais que recurso financeiro eu não tenho e eu realmente preciso desse despertar. Parece que eu vivo anestesiada. E daí começaram programas de mentoria individuais, em grupo, surgiram os livros, os palcos, as jornadas para essas mulheres que despertam mesmo, né? Quem elas quiserem ser. Quando a gente traz a leoa, é dentro desse lugar de coragem de serem elas mesmas. Uma leoa. Uma leoa, de estar junto a outras mulheres, porque a gente vive muitas vezes ainda, por mais que isso seja camuflado, em ambientes de mulheres que concorrem, de mulheres feridas que diminuem umas às outras, que querem inclusive se justificar. Nossa, não, é porque ela tem a família tradicional nesta área. Não, mas aí a gente inclusive vai para uma conversa em que muitas vezes uma mulher denigre a outra. E dentro desse ecossistema, que foi algo que ficou muito forte para mim, eu espero que as próximas gerações possam ouvir falar disso. Mulheres colaboram.
mulheres se enaltecem. Não existe nada mais poderoso. Não é? Você vê que no ambiente masculino, eles estão um pouco mais evoluídos do que nós. Eles se apoiam, né? Pois é, eles se apoiam, eles se ajudam. E a gente precisa sair desse lugar de sofrimento. De que, né, se a outra tem, eu não posso ter, né? Dá para ir junto, né? Dá para ir torcendo uma pela outra. Dá pra gente ir sarando essas feridas, né? Porque aí a gente, inclusive, melhora as futuras gerações. Quando eu olho para esse projeto, eu vejo, inclusive, a minha filhada. Tenho 2 meninos, mas eu tenho uma filhada. E ela adora usar tudo de animal print. Diz, olha, Dinda é a leoa. E eu olho para ela e eu digo, esperança, porque eu sei que Maria Luísa, ela vai conviver melhor com outras mulheres, ela vai poder dizer não, ela vai poder ser animada como ela é e não vai ser tolhida, e ela vai poder fazer esse sucesso ao lado de outras mulheres. Abrindo portas, né, para gerações futuras. Sim. E devem ter grandes histórias nisso, meu Deus, né? Perdão, liberação, transições de carreira incríveis. Nossa, se eu pudesse dizer assim, é como se de fato a gente pudesse acessar a real identidade da gente nesse programa. Qual foi a primeira leoa que apareceu para você? Você lembra? Lembro. Era uma leoa maravilhosa que ela inclusive estava enfermeira e ela estava infeliz enfermeira. E ela tinha ouvido falar do meu trabalho numa aula para concurso. Olha como as coisas acontecem. Então, ela estava desejosa de fazer um concurso dentro da enfermagem. Tá. Porque ela acreditava que ali ela ia ter estabilidade, ela ia trabalhar, agora não mais como seletista. E ao longo do caminho ela descobriu que eram todas as coisas ali, questões que estavam interligadas a uma história que foi contada sobre ela. Ela era, inclusive, adotada e ela pôde liberar espaço para a mãe biológica. Ela pôde redirecionar o relacionamento com a mãe adotiva. E, gente, hoje ela é advogada. Então, assim, é mais ou menos... Ela estava enfermeira e hoje ela está advogada. Mas ela está alinhada com a sua origem, né? Ela está liberta de uma dor de achar que foi rejeitada pela sua mãe biológica. Achar que, né? E andar de paraquedas com essa mãe e construir uma casa nova. E depois de alguns meses começaram a acontecer coisas assim. Nunca ter tido um carro e ter comprado um carro zero. E eu olhava e dizia, nossa... Entendi. Então, vamos lá. É sobre o movimento. Então, nós temos relatados movimentos de... e não fui eu, tá? Das próprias mulheres de cura física. Relatos de mulheres que passaram por câncer e se liberaram. Mulheres, como eu disse, que eu cheguei a atender uma moça que quando ela me procurou, ela não ingeria mais sólido, ela só tomava líquido, ela pesava 45 quilos e quando ela me procurou, ela estava 3 dias sem tomar banho. Uau. Ela estava 3 dias sem tomar banho, ela só tomava líquido e a gente foi fazendo todo esse processo de despertar a leoa que ela era. Hoje ela é dona de um grande center, e era advogada. Hoje ela é dona de um grande center de beleza em Goiânia. E ela hoje capacita, eu me arrepio, ela capacita profissionais na área de design de sobrancelhas no Brasil e no mundo. Que lindo. É tudo online? Online e presencial, onde a mulher tiver e o chamado essa semana uma moça me procurou, falou, Sabrina, me recomendaram o seu trabalho, eu estou num estado de sofrimento, eu só posso domingo às 7. Eu falei, onde o chamado estiver, eu vou. Domingo às 7? Eu não consigo ir até você. Eu falei, eu vou até você. E a gente vai olhar para essa dor e a gente vai olhar para esse padrão. Às vezes é só um padrão. Às vezes a gente só não sabe fazer diferente. E aí vem alguém e diz assim, ei, tem vida aqui. Olha para essa possibilidade, libera isso aqui e tudo vai se ajeitando. E poder falar, né? Sim. Como é bom poder falar e ser acolhida pela terapeuta, pela leoa. Sim. E as leoas, elas se apoiam. Muito. Então, tá daí vendo? surgem parcerias, negócios, elas fazem live, elas têm até CNPJ juntos. Mulherada. Então, assim, é um negócio que fazem eventos. Mulherada, 1 minuto para terminar o programa. Acredito! Sabrina Dourado, olhe para aquela câmera da verdade, deixa uma mensagem pro ouvinte. Eu quero não só trazer para você essa pulsação de vida, te lembrar que, de fato, há uma urgência
de ser feliz. As dores, as dificuldades perpassam o nosso caminho, mas você é alguém único, única, exclusivo, assim, desenhado antes de ter sido gerado no ventre da tua mãe. Então, que você possa aproveitar cada momento dessa vida e alcançar voos cada vez mais altos. É o meu desejo e a minha mensagem para os nossos ouvintes. Coisa linda! Obrigada, Eu que agradeço. Sabrina! Eu Muito que sucesso agradeço. para você. Pra você Bem-vinda também. aqui, viu? Eu que Uma agradeço. leoa incrível que esteve aqui hoje com a gente no Mundial Podcast. Esse programa fica aí registrado para você. Trouxe informações incríveis aqui pra gente. Acho que o ouvinte deve ter se apaixonado. O programa fica postado no nosso YouTube para que você possa assistir quantas vezes quiser. Tira as informações e já segue. Sabrina Dourado. E tem o Instituto Além do Conhecimento. Instituto Além do Conhecimento, onde você também vai obter muitas informações de todo o trabalho De todo o da nosso Sabrina, do Cristiano e muita coisa boa vem por aí. Sucesso creio. para você, Pra viu? nós. Muito feliz em ter você aqui hoje. Amei o nosso bate-papo. Que bom. Gente, tem que me despedir, gente. O Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco. Tem o Jornal da Boa Notícia. Amanhã, às 16h30, tem o Mundial e você. Um grande beijo. Até lá, até a próxima segunda e uma excelente semana a todos.